retrato de família porque retrato é uma coisa mais antiga, bonita, né? A gente lembra de algumas coisas do passado. E retratos de família, porque por trás de cada retrato há uma história. Por trás de cada história há um Deus conduzindo a história. E quando você olha os retratos do seu passado, os retratos nos trazem emoções. Os retratos nos trazem alegrias. Quando você vê um ente querido, talvez que você não vê há muito tempo. Os retratos nos trazem lágrimas, porque talvez alguém já foi embora e faleceu. Talvez lhes tragam dor, porque alguém que está naquela fotografia com você lhe machucou, lhe feriu. E até hoje, quando você vê a pessoa, você lembra. Os retratos podem trazer angústias, decepções ou crises emocionais, porque quando você olha para o retrato, está lá seus filhos, sua ex-esposa, seu ex-esposo, mas aquele retrato não pode ser rasgado em respeito aos seus filhos. Aquela história aconteceu. Então, retratos, eles nos trazem muitas histórias, e por trás das histórias, nós vemos o cuidado de Deus. Quem não lembra de quando era criança, de estar na casa da avó, brincando com os primos? Eu amava ir para a casa das minhas avós. As minhas avós brigavam uma com a outra para ficar comigo. Olha, o menino era tão bom, eu era. Só vivia internado com o braço e perna quebrado. E as minhas avós ficavam, não, essa semana vem para minha casa. É coisa de vó, né? É uma coisa linda isso. Não tem preço, não tem como descrever. Mas eu gostava muito porque lá tinha pé de árvore atrás. Hoje eu passo por lá e eu digo, meu Deus do céu, eu corri aqui, eu parecia que eu estava em Star Wars, na galáxia outra, diferente. Que de tão grande que era, mas hoje eu olho, meu Deus, não cabe 3 pessoas aí dentro desse quintal. Mas tinha pé de araçá, pé de jambo, pé de coração de negro, pé de goiaba. Quando eu subia no pé de goiaba, apanhava com cipó de goiaba. Mas tinha vários, e era muito bom, e tinha galo, tinha guiné, tinha cachorro, tinha cágado. Quem conhece aqui cágado? E tinha tartaruga também, e tinha tudo. Era o mundo encantado de Bob, lá atrás da casa da minha avó. E era maravilhoso, e quando eu lembro daquelas cenas, eu lembro dos meus primos, eu lembro de fotos que nós tiramos ali, de momentos de alegria, de tristeza, de dor. Então, fotografia, retrato, nos trazem emoções. Mas nos trazem histórias, nos trazem momentos que marcaram a nossa vida. E quando você olha para a palavra de Deus, você pode ver o retrato de várias pessoas. Retratos de família de Jacó, de Isaac, de Abraão, de José, retratos da família de Davi, que nós vamos falar hoje, retratos da família de Absalão, retratos da família de Jesus, tantos retratos que nós podemos olhar e ver um filme passando e conectar a história bíblica com a nossa história. Então hoje eu quero convidar você a abrir um texto da Bíblia maravilhoso, 2 versículos apenas, lá em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, Antigo Testamento. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Lá no Antigo Testamento, você pode até cantar uma musiquinha e você vai achando. Esse texto é muito interessante, porque esse texto vai falar do plano de Davi para o templo, que Davi queria construir e Deus não permitiu. No próprio texto, Davi explica porque Deus não permitiu, porque ele era um homem de sangue, um homem de guerra, e ele não poderia construir um templo, santuário de Deus, e Deus autorizou que fosse o filho dele. Então todos acharam, amém? Podemos ler o texto? 1 Crônicas, capítulo 28, a partir do verso 9. Só 2 versículos, 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra. Por esse pequeno retrato
desse encontro, desse conselho, dessa orientação de Davi ao seu filho. Obrigado por tua palavra e que ela encontre abrigo nos corações aqui nessa noite. No nome de Jesus, amém. Pais precisam passar legado para os filhos. Pais precisam passar bastão para os filhos. Você que está aqui nessa noite, eu quero convidar você que nos assiste a prestar bem atenção em muito do que eu vou falar aqui. Porque a sociedade tem tirado, principalmente do homem, a responsabilidade de ser homem, a responsabilidade de ser sacerdote, a responsabilidade de ser o pastor da sua casa, a responsabilidade de ser o discipulador, o líder espiritual da sua casa. A sociedade tem ensinado para que as mulheres sejam homens e ensinado para que os homens sejam adolescentes, meninos. Uma vez eu preguei uma série aqui na igreja chamado A Terra do Nunca, não sei aqui quem lembra. A crise do homem moderno de querer ser igual a Peter Pan e sempre viver na Terra do Nunca. Um adolescente de 40 anos, que não quer assumir responsabilidade, que não quer assumir responsabilidade na casa, não quer casar, quer viver, transformar o quarto em motel, quer viver o tempo todo nas custas do pai, quer viver a vida toda, quando casa, como se a esposa fosse sua mãe, que lhe paparica, que lhe dá comidinha na boca. Não assume a responsabilidade de educar os filhos, de orientar os filhos, de discipular os filhos. Então você que é homem, aperta o cinto, não pegue luva de boxe, porque eu quero conversar contigo hoje. De pai para filho é o tema da mensagem. Amém? De pai para filho. Deus nos convidou, como homens, de sermos os discipuladores dos nossos filhos. É interessante que quando você olha todo o texto, você vai ver Davi dando cada detalhe da construção do templo. Mas como eu já disse, ele não construiu o templo, ele foi responsável por levantar os recursos, mas Deus ungiu Salomão para que Salomão fosse o responsável pela construção do templo, que seria o santuário de Deus. Davi, ele está instruindo a nação de como deve ser construído, mas ele para num momento maravilhoso no texto, o narrador aqui narra de forma maravilhosa, ele para um momento para apresentar o filho dele, não apenas como rei de Israel, próximo rei, não apenas como um filho de Davi, mas ele passa, não apenas passando o comando da nação para ele, mas ele queria transferir a bênção. Ele queria passar o bastão da bênção de Deus para o seu filho, e isso publicamente. Davi está usando esse tempo aqui para abençoar seu filho, para efetivar o seu filho como um homem ungido do Senhor, para cuidar daquela nação, e Davi eu fico tentando imaginar aqui como foi essa cena, ele dando instrução para várias pessoas, e ele para e olha para o filho e dá um conselho diretamente para o filho, pessoal, específico, para uma pessoa, seu filho Salomão. É muito interessante aqui. Então eu queria tirar algumas lições aqui. A mensagem é para todos, mas você vai entender porque eu estou confrontando mais os homens aqui. As mulheres, me aguarde, tem um mês ainda. Amém? Mas eu quero tirar alguns conselhos aqui para nós. Primeiro conselho paterno de Davi foi: reconheça o Senhor. O verso 9, na primeira parte, diz assim: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai. Ele sabia quem era o Deus do pai dele. Salomão sabia porque provavelmente Salomão conhecia muitas canções de Davi. E nas canções Davi dizia quem era o Deus de Israel, o Senhor de Israel, o Rei de Israel, o guarda de Israel. Salomão sabia quem era o verdadeiro Rei de Israel, que era o Deus Todo-Poderoso. E Davi era usado por Deus humanamente para ser o condutor daquela nação. Mas quem cuidava da nação era o Senhor. Quando Davi ia para uma batalha, existe uma expressão no Antigo Testamento que eu acho maravilhosa, chamada Senhor dos Exércitos.
que representa que Deus, ele é o condutor de todas as hostes celestiais. Todas são submissas ao Senhor dos exércitos, boas ou más. E quando o povo de Deus vai para uma batalha, quem vai na frente é o Senhor dos exércitos. E quando o povo vencia uma batalha, quem vencia era o Senhor dos exércitos. Era ele que era o rei de Israel. Era ele que era o Senhor de Davi. Era ele que era o pastor de Israel. Era ele que era o guarda que não dormita de Israel. Salomão sabia disso. Mas também Salomão sabia uma coisa. Ele conhecia o Senhor de Davi, mas ele conhecia Davi. E isso é muito interessante. Porque Davi era um homem que não tinha um bom exemplo para ser um conselheiro. Davi não era um bom exemplo para ser referencial de deixar legado para alguém. Mas é interessante demais que Davi era um homem que se arrependia. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu acho lindo que Lucas escreve lá em Atos que Davi, tendo Davi servido a sua geração, ele morreu. Davi serviu, ele marcou uma época, marcou uma história. Davi deixou um legado para todo Israel, marcou um tempo, marcou várias nações. Até hoje, Davi é falado em várias regiões. Davi é o homem que tem mais livros na Bíblia dedicados à sua biografia. É interessante demais isso. Mas era um homem que teve vários momentos na história que deixaram marcas boas e marcas ruins. E Salomão poderia ser desobediente e dizer assim: quem é você para me dar conselho, papai? Quem é você para dizer que eu devo reconhecer o seu Senhor? Quem é você para vir me dizer que eu devo obedecer ao seu Senhor? Salomão poderia dizer isso. Salomão não disse nada. Diz a Bíblia que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Salomão, filho de Davi, era um homem mais sábio que o mundo jamais viu. Porque ele pediu a Deus sabedoria. E as outras coisas foram acrescentadas. Davi não era perfeito, Salomão conhecia seus defeitos, Salomão conhecia seus pecados, mas a trajetória de Davi deixou situações na vida dele que puderam marcar, como eu disse, boas ou ruins. Davi foi um jovem que foi ungido muito novo como rei de Israel. O profeta Samuel chega na sua casa para ungir o novo rei de Israel, que iria substituir Saul, que havia virado as costas para Deus e começou a agir do seu jeito. Samuel chega para ungir Davi, vocês sabem a história, e vem um irmão e não é esse, vem outro, não é esse. Muita gente diz, Davi era anão, porque lutou com um gigante e ele era pequeno. A Bíblia nunca diz que Davi era pequeno. Davi era provavelmente um caba alto, só que os irmãos deles eram muito grandes, maiores que ele. Mas Davi era mais franzino do que os irmãos. Isso não quer dizer que ele não fosse grande nem forte. E começou a passar um irmão, outro irmão, outro irmão. E ele perguntou, o profeta perguntou ao pai de Davi, tem mais alguém da família? Tem mais um. Eu acho que ele falou assim, mais um com tanto desprezo. Tem mais um, é um boy, um menino de 17 anos, que o negócio dele é tocar. Eu tinha um amigo que ele tocava guitarra, e ele era tão viciado em guitarra, que ele ficava assim, a gente conversando com ele, tom. Stanley Jordan, eu chamo ele de Stanley Jordan do Nordeste. E ele ficava assim o tempo todo, e o cara toca muito mesmo. Davi estava tocando harpa, era um músico, compondo canções, falando de salmos, mas Davi era pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas vai ser o rei de Israel? Não tem como. Não tem como. Davi chega, Samuel olha para ele, e Samuel diz no seu coração, esse daí. E Deus fala para Samuel, Samuel, você vê o exterior, mas eu vejo o coração. É esse daí mesmo, que você vai ungir e será o novo rei de Israel. Davi é ungido, Davi luta contra o gigante, talvez Saul era um homem tão grande, tão forte, que Davi não consegue lutar com o gigante com a armadura de Saul, porque era pesado, ele não conseguia sair do canto. E ele foi com um badoque e 5 pedras
para lutar com o gigante. É uma história que todos conhecem. Davi ficou famoso, fugiu, teve que fugir porque foi perseguido por Saul. Saul achava que ia tomar o trono e Davi passa 10 anos. Saul reinou 40 anos. Dos 30 aos 40 anos do reinado de Saul, foi perseguindo Davi. Davi no deserto, vivendo como um fugitivo, como um líder de milícias, com homens que eram perseguidos pela nação de Israel, bandidos, ladrões, devedores à nação, devedores de impostos, e Davi era tido como marginalizado. É esse Davi que foi treinado 10 anos no deserto e depois volta na morte de Saul para ser rei de Israel. Mas é esse mesmo Davi que cometeu vários pecados. É esse mesmo Davi que armou um estratagema para matar um dos seus melhores soldados, porque ele tinha engravidado uma mulher de soldado. Só que a vida de Davi começa a ter problemas depois disso. O filho nasce e morre. Depois, o segundo filho de Batseba foi justamente o que vai ser o próximo rei de Israel, chamado Salomão. Davi perde Aminon. Davi perde Absalão. A vida de Davi começa a ficar destroçada, a família destruída, o legado de Davi começa a cair por terra. É esse homem que tem uma vida toda destroçada, que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. Quando eu olho para a fotografia de Davi, como humanamente falando, nós podemos dizer que Deus restaura a vida de uma pessoa? Talvez você que está aqui nessa noite, pai, mãe, homem, você possa ficar em crise, mas pastor, como é que eu posso ter autoridade para chegar para o meu filho e dizer para ele: filho meu, reconheça o Deus de seu pai. Talvez você fique nessas crises, achando-se indigno, achando que você não tem autoridade para os seus filhos, porque o retrato da sua vida não é um bom retrato, é um retrato manchado, é um retrato rasgado, é um retrato furado, é um retrato que o tempo derreteu as cores e está aquela coisa horrorosa, que talvez você ache que não tem restauração. Eu quero dizer para você que Deus é um excelente restaurador de fotografia. E Ele começou a restauração na sua vida, e na restauração de Deus na sua vida, você pode ter autoridade para dizer para o seu filho, porque existe uma ligação entre pai e filho que não há explicação. Existe uma ligação divina entre mãe e filho que não há explicação. A ciência não explica, o mundo não explica, muito menos Freud. Mas há uma ligação divina. Da mãe já a partir do ventre, do pai também já a partir do ventre da mãe. É algo espetacular que você pode dizer: filho meu, reconheça o Deus do seu pai. E deixe-se, papai e mamãe que está aqui, deixe-se ser restaurado por Deus, para que você continue tendo autoridade de dizer aos seus filhos: sirva o Deus que eu sirvo. Isso vai dar firmeza para os seus filhos. Isso dá segurança para os seus filhos. Isso dá paz aos seus filhos. Isso dá direção para os seus filhos. Então, a primeira lição nessa noite é qual? Reconheça o Senhor. Reconheça o Deus do seu pai. Segundo conselho de Davi para o seu filho Salomão, ainda no verso 9. Sirva com a motivação correta. Veja o que diz o texto, na parte B. E sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Davi diz assim para o filho dele: cara, o que você faz, faça para honrar e glorificar a Deus. O que você faz, Salomão, faça para que o nome de Deus seja visto. Sabe por quê? Porque eu sei o que é arrogância. Eu sei o que é prepotência. Eu sei o que é fazer as coisas sem os conselhos de Deus e fazer para minha honra e glória. Davi escreve num dos seus salmos, salvo engano é Salmo 131, eu não sonho com coisas grandiosas demais para mim, Senhor. Eu não quero coisas poderosas demais. Eu não quero coisas orgulhosas demais. Por quê?
porque eu sei o que é desejar isso, e eu sei aonde que fui parar. Resumindo o Salmo, Davi está dizendo assim, eu estou humilde, eu aprendi a ser, ele diz literalmente isso, eu aprendi a ser humilde. Mas por que Davi aprendeu a ser humilde? Porque ele sabia o que era ser arrogante, ele sabia o que era ser presunçoso, ele sabia o que era fazer as coisas pela sua prepotência, pela sua empáfia, para a sua honra e glória, para o seu poder, para que você seja visto, para que o seu nome seja glorificado e não de Deus. Davi sabia disso. E ele está dizendo, olha, depois que tudo passou, eu estou velho, eu quero dizer para vocês, como Salomão um dia escreveu, tudo debaixo do sol é vaidade. Eu quero dizer para vocês que eu passei por essa fase. E ele está aconselhando agora o filho dele. Filho, Deus conhece a motivação do teu coração. Nós vivemos numa geração que dá com uma mão para que a outra veja. Nós vivemos numa geração que cada mergulho é um flash. Não é assim? Que diz a novela? Os noveleiros sabem o que eu estou falando. Os que não é, não sabem. Nós vivemos numa geração que diz assim, olha, eu aqui, eu sou bom, eu ajudo as pessoas, eu sou um doador, eu sou bom, tá vendo? Tem até programas de televisão de pessoas que doam e que fazem sucesso no mundo, e tem programa numa TV que briga com a outra, e tal instituição deu 2 milhões de reais, e tal deu não sei quantos, e tal não deu não sei quanto, e ficam, claro que tem merchandising, claro, eu não vejo problema nisso, tem a questão da troca, mas parece que nós criamos uma empresa de querer mostrar, e na verdade a motivação é para que eu apareça, mas não que o nome de Deus seja glorificado. Davi está dizendo, filho, cuidado com isso. Deus conhece a motivação do seu coração. Deus sabe o que é que você está pensando. Uma palavra, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão, Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei lhe responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a qualquer um dos meus pequeninos, dos meus pequenos irmãozinhos, a mim fizeram. Parece que às vezes nós queremos fazer para o rei. E o rei está dizendo, quando você faz para qualquer um que está precisando, você está fazendo para mim. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Mas qual é o inverso, pastor, da motivação do nosso coração? O inverso é eu fazer para a minha glória. Um é fazer para a minha glória. O inverso de fazer as coisas para minha, com a motivação errada, é fazer como um peso. É inadmissível que as pessoas não queiram servir a Deus com sua vocação. É inadmissível que as pessoas não queiram honrar a Deus com o que Deus lhes deu. E sempre as pessoas estão em busca de desculpa para dizer que não tem tempo para servir a Deus. Sempre carregam peso, sempre estão ocupadas, sempre estão reclamando. Você conhece aquela pessoa que reclama pelo canto da boca? Conhece alguém assim? Caramba, o cara ligou logo agora que eu estou assistindo o jogo do meu time. O jogo está esquentando, eu quero assistir o jogo, o cara liga para mim, pegar ele, porque ele está escuro lá no táxi, não tem táxi, não tem tanta hora para o cara ligar, pelo amor de Deus. É hora da minha mãe ficar doente, para eu levar no hospital, logo quando eu estou assistindo a série da Netflix.
Ou você nunca fez isso? Só eu que fiz aqui, pecador miserável? Só tem eu aqui. Porque nós somos assim, gente. Nós colocamos peso nas coisas, Deus nos dá uma missão e nós colocamos peso, mas parece que quando é para ter luzes da ribalta, nós queremos ir. E parece que quando não tem luzes da ribalta, nós não queremos ir. As duas motivações estão erradas. As duas motivações não glorificam a Deus. As duas motivações, elas dão as costas para Deus. Davi está dizendo, filho, cuidado, sirva de coração espontâneo, sirva livremente, não sirva com peso. É melhor fazer menos, eu digo aqui para a igreja muitas vezes, faça menos com mais qualidade. Do que você fazer tanta coisa, como eu já tive pessoas aqui que faziam 1 milhão de coisas. Tinha um casal aqui que era o casal mais santo da igreja. E tinha 1 milhão de cargos. E ainda queria trazer mais. Não, porque criou um novo cargo, um novo curso, lá na associação, não sei das quantas, do Evangelho Pleno dos últimos dias, do curso de Cristo do fundo do mar. Aí, nós queremos trazer para a igreja esse curso aqui também. E a igreja tinha uma média de 60 a 80 membros e cada um tinha 300 cargos. Aí a gente tem que confrontar isso, não, pelo amor de Deus. Mas na igreja era santo, sabe aquela turma que você, caramba, fulano é consagrado, eu sou, meu Deus, não sei nem o que eu sou, mas fulano é consagrado. Até um dia que esse casal ativista, eu recebi uma carta da filha desse casal, uma carta não, um e-mail, de 11 páginas, o Word fonte 10. Foi coisa, não foi? Dizendo quem era esse casal, dizendo quem eles eram dentro de casa, dizendo quem eles eram desde a infância dela, e como isso afetou a vida dela. Mas eram tão ocupados na igreja, tão cheios de coisas, eram melhores do que todo mundo, sempre faziam melhor do que todo mundo, mas a motivação era glória pessoal. Mas em casa a vida era uma desgraça, religiosos, doentes, não eram discípulos de Jesus, destruíram a família, mas eram glorificados em todas as igrejas que passavam, e o nome de Jesus era envergonhado com a vida deles dentro de casa. Sirva ao Senhor livre. Faça menos com mais qualidade, mas faça com excelência. Faça com amor. Se Deus chamou você para abraçar uma pessoa, abrace. Se Deus chamou você para entregar um panfleto, entregue. Se Deus chamou você para dobrar os joelhos, como o nosso grupo aqui maravilhoso, que todo domingo está aí intercedendo, lendo os seus pedidos de oração. Eu acho que tem uns 500 pedidos de oração, e elas estão lendo, orando, semana, dia a dia, e no domingo ainda vem para cá se ajoelhar para estar orando por você. Se é isso, amém. Se é louvor, amém. Se é pregar, amém. Se é dar aula, amém. Se é varrer o chão, amém. Se é ficar no trânsito, amém. Mas que seja para a glória de Deus. Sirva aberto, sirva livre. Entenda que Deus lhe chamou, não foi para ficar no banco, sentando no banco. Deus lhe chamou para servir. Mas muitas pessoas perdem o brilho do serviço porque ou estão reclamando demais, ou estão fazendo para a sua glória. E para Deus não serve de nada nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Sirva para a glória de Deus. Davi olha para o filho dele e diz, sirva com espontaneidade. Sirva com alegria. Sirva com a motivação correta. Terceiro conselho de Davi para o seu filho Salomão. Busque o Senhor intensamente. No verso 9 ainda, diz assim, se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Eu fico tentando imaginar esse retrato, Davi contando para ele, olha, busca a Deus. Eu já vi esse filme, Salomão. Eu já vi o filme do rei de Israel anterior. Quem era o rei de Israel anterior? Saul. O que foi que Saul fez? Falando de Saul com Raul. O que foi que Saul fez, gente? Saul parou de consultar a Deus e foi consultar uma cartomante. Saul envergonhou
o povo de Deus, o reinado dele. Saul jogou no lixo a sua coroa. Saul jogou no ralo a unção de Samuel sobre a sua vida, quando Samuel derramou o óleo da unção sobre a sua vida. Quase que Davi fazia a mesma coisa quando começou a ter uma vida pecaminosa, ao ponto de Davi fazer no Salmo 51 uma das orações mais lindas, que todos nós deveríamos quase todo dia olhar para aquele salmo, olhar para quem somos nós, e que podemos ser pior do que Davi, fazer a mesma oração. Enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos se trituraram, se desconjuntaram. Enquanto eu escondi o meu pecado, a minha alma queimava. Senhor, não afasta de mim o teu espírito. Senhor, não arranque da minha vida o teu espírito. E no Antigo Testamento o Espírito Santo era momentâneo, não era agora, na nova dispensação do Novo Testamento. O Espírito Santo, ele ficava em algumas pessoas, em algumas funções. E o Espírito Santo era a unção, representava o óleo da unção que os reis tinham, que os profetas tinham. E Davi está dizendo, por favor, Deus, não retira de mim o teu espírito. Porque de Saul saiu. Saul virou as costas para Deus, apostatou da fé. Quero perguntar a você, pai, você tem buscado a Deus? Você tem buscado a Deus? Você tem ensinado o seu filho a buscar a Deus? Davi adverte a Salomão dos perigos do reinado, dos perigos da nova vida que ele vai enfrentar, dos perigos da nova profissão que ele vai enfrentar, dos perigos da nova fase. Nós não... Uma vez eu estava reunindo aqui com um grupo de casais, eu disse, olha, nós não nos preparamos para casar, nós não nos preparamos para namorar, nós não nos preparamos para ter filho, sempre nós trabalhamos de maneira para consertar alguma coisa. Nós nunca, chama profilático, é isso? Me ajuda aí a turma da medicina. Sempre a gente trabalha esse negócio aí. Pronto, profilaxicamente, eu inventei o nome agora. Nós nunca trabalhamos preventivamente. E aqui nós oferecemos, graças a Deus, curso de noivos, curso de casais, para ajudar. Tem que ter curso de namorado. Vamos inventar um curso de namorado? Para ajudar as meninas a não escolher o urubu. Porque eu estou preocupado. Estou preocupado. Para elas escolherem bem. Porque a segunda decisão mais importante da vida. A primeira é entregar a vida a Jesus. E a segunda é com quem você vai casar. Porque depois que a mulher vira onça, ou que o cara vira um Beuzebu, já está casado, meu irmão. Tem que ter cuidado. Então, tem que escolher bem. Vamos fazer um curso de como escolher. É bom, boa ideia, gostei. Amanhã a gente abre as inscrições. Queridos irmãos, eu me atrapalhei aqui, não sei nem mais o que eu falei. Sim, nós não nos preparamos para... o futuro, sempre a gente trabalha consertando as coisas. Davi está dizendo para o filho dele, olha, você vai enfrentar isso agora, cuidado, Saul passou por isso, eu passei, que você, meu filho, busque a Deus intensamente. Se você buscar a Deus, você vai encontrar. E a ideia de unção é a ideia de esquentar mesmo, a ideia da presença do Espírito, como os pentecostais dizem, olha, não deixa a brasa apagar, a brasa tem que tocar fogo o tempo todo. Não deixa, é um urebaste mesmo. Não é? O fogo tem que estar aceso, irmãos. Tem muito crente frio. Talvez tem crente aqui nessa noite que está frio há muito tempo, que não lembra qual foi a última vez que abriu a palavra de Deus, que não ora, que não dobra os joelhos, que não tem um tempo devocional, que não escuta um hino e chora, porque não sabe nem o que é chorar. Ele está tão seco como um deserto árido. Está tão frio como uma geleira. E ele precisa ser tocado pelo Espírito para voltar a buscar a Deus, para que possa carregar os outros, levar os filhos para que eles busquem a Deus. Nós precisamos buscar a Deus, nós estamos muito longe.
E tem gente que está muito anos-luz de distância. Eu gosto de dizer aqui para alguns irmãos que parece que a Igreja Católica celebra a missa de corpo presente. Eu não sei se na Zona Sul tem, eu espero que não. Mas em muitas igrejas evangélicas nós temos todo domingo culto de corpo presente. Porque está lá um corpo, um defunto, que há muito tempo não se relaciona com Deus. Há muito tempo não busca Deus. Mas ele está acostumado a ir para a igreja todo domingo. Acostumado a visitar a igreja, acostumado com a turminha da igreja, acostumado com a galera da igreja, acostumado com a pizza depois da igreja, acostumado com o açaí depois da igreja, mas ele não está acostumado com o Senhor da igreja. O Senhor da igreja não é Senhor dele. O Senhor da igreja não é o Deus dele. E Deus está dizendo para você, busca, de pai para filho, filho busca. Intensamente, busca que você encontra. Não abandona o Senhor. Agora os nossos filhos precisam ter as experiências dele com Deus. E é isso que Davi está dizendo para o seu filho. É outro ensino do texto. Filho, é você que tem que buscar Deus. Eu não tenho que buscar Deus por você. Porque os crentes aprenderam, não sei como, e não sei aonde, e não sei em qual Bíblia, que se eu sou crente e o meu filho é um crentinho. Ele pode ser outra coisa. Ele pode ser um cretinozinho. Pecadorzinho. Aí, muitas vezes, eu tenho algumas crises aqui na igreja que a gente tem que... Eu estou mudando a minha estratégia até de batismo. E hoje eu me preocupo muito com os pais com os pais não, com os jovens que estão se batizando na igreja. Eu tenho entrado em contato com os pais sempre. Hoje eu fiquei muito feliz hoje. Nós batizamos quantos adolescentes? Quem lembra aí os números? 9. De 18, a metade foi adolescente. Veja que coisa linda. Metade adolescente. Tinha idoso, tinha adulto e tinha 9 adolescentes. Isso é lindo demais, gente. As estatísticas dizem de pesquisa sobre igreja, que quando um adolescente se converte, tanto ele é muito tentado a sair da igreja, quanto ele é firmado e vai servir a igreja a vida toda. Então a maioria, graças a Deus, fica. Louvado seja Deus. E que os que estão aqui, vocês viram hoje, que continuem. Nossa oração é essa. Mas teve uma época na igreja, diminuiu mais isso, que todo batismo era a vovó que ia batizar o neto. Eu disse, não, mas aqui eu não sou padre. Você traz no domingo e eu batizo? Não sou padre. Aí todo batismo, não porque a avó, porque a tia, porque Dona Mariquinha, não sei de onde, que eu acho que ele é crente. Não, a senhora acha ou ele acha? Até um dia que eu disse, não, vou parar com isso e eu vou começar mais com os pais agora, porque muitas vezes nós pais temos a boa intenção, e não é má intenção, de querer batizar nossos filhos. Mas os nossos filhos precisam ter a experiência dele com Deus, e é eles que têm que decidir o dia que eles vão se batizar. Não são os pais. Eles que precisam dizer, Senhor, obrigado, Senhor me salvou, se inscreve no CMI, papai e mamãe, agora eu vou, eu sou crente, agora ô glória. Aí você dá pula, cambalhota, vibra, mas não forçou a barra, porque a quantidade de filhos que eu conheço que foi forçada a barra, estão no mundão. Estão no mundão, porque nós forçamos a barra. Porque nós queremos converter os nossos filhos à fina força, nós queremos fazer o papel do Espírito Santo, e a Bíblia está dizendo, Davi está dizendo, busque a Deus, Salomão, é você que tem que buscar. Você olha para a vida de Abraão, como é que Deus se apresenta? Deus é o Deus de Abraão. Aí nasce Isaac, filho de Abraão, mimado por Sara. A Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão e Isaac. Aí nasce quem? Que eu esqueci? Jesus, depois de Isaac? Jacó, filho de Isaac e neto de Abraão. Aí a Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão e Isaac. Quando Jacó se encontra com Deus em Betel, quando Jacó tem a visão do céu em Betel, Jacó tem uma luta com o anjo no Val de Jaboque, Jacó é transformado por Deus. A partir daquele momento, quando Deus se apresenta, Deus diz que é o Deus de Abraão,
Isaac e Jacó. Porque Jacó teve a sua experiência com Deus. Não force seu filho, ensine a seu filho. Ensine o seu filho a ter experiência dele com Deus. Deus é inesgotável. Busca a Deus. É uma fonte que nunca seca. Pregamos aqui dia desses sobre Colossenses. E o que é que dizemos aqui para vocês? Que em Cristo estão escondidos todos os tesouros. Nós precisamos buscar porque há muito tesouro para ser desvendado. Mas o problema é que nós somos muito ocupados e não temos tempo para buscar a Deus. Começando com nós, pais, que não temos sido sacerdotes na nossa casa, que não temos gerenciado o nosso tempo para cuidar dos nossos filhos. Eu falei aqui, lembrei de um fato no primeiro culto de um pastor chamado John Piper. John Piper agora está aposentado, foi pastor nos Estados Unidos de uma igreja batista de Belém. E ele tem 6 filhos. E eu ouvi um testemunho de um filho dele uma vez, dizendo que toda semana ele separava 2 horas para tomar um café com um filho, para jantar com outro. Toda semana o sábado era de um filho. Claro que ele tinha 6 e tem que fazer as contas para dar os outros 2, né? Mas marcou a vida dos filhos que toda a vida deles o pai separava um tempo. Não era para conversar banalidades, não era para conversar sobre filme da Netflix, não era para conversar sobre futebol, sobre Galvão Bueno, sobre as novelas, não era. Era para conversar sobre Deus. Era para conversar sobre a vida do filho. Filho, como é que está a tua vida com Deus, filho? Como é que está o teu relacionamento com o Senhor? Como é que estão as tuas crises com o Senhor? Como é que está a tua fé? E ele também falava dele para o filho, falava das suas fraquezas, e havia ali um processo de discipulado de pai e filho. Eu disse, Deus, como eu sou medíocre. Eu sou o pastor de uma igreja, mas como eu preciso fazer isso com meus filhos e eu tenho sido medíocre. Faço pouquíssimo, quase nada. Eu sou um anão espiritual que preciso subir nos ombros dos gigantes. Como nós temos sido negligentes, pais, eu estou falando aqui para os homens. Faça de conta que eu estou olhando no seu olho. Como é que você tem discipulado seu filho ou não tem? Como é que eu, quando olho uma história dessa, fico tão envergonhado e tem pessoas que parece que não acontecem nada? Está tudo bem? Não está bem. Nós temos que ensinar nossos filhos a buscar a Deus. Por último, 4º conselho de Davi para o seu filho Salomão. Seja forte, você é escolhido. Verso 10 diz assim: veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte, irmãos, ao trabalho. É interessante que esse 4º requisito, Davi deixa bem claro qual é a missão de Salomão. Ele apresenta globalmente, ele vai ser o rei de Israel, foi ungido por Deus, mas nesse caso específico, Deus o chamou, o comissionou, o vocacionou, o direcionou para construir o templo. E Davi orienta cada detalhe de como deveria ser construído. E quem construiria era Salomão. Nós fomos chamados para propagar, para proclamar o reino de Deus aqui na terra. Essa é a nossa missão específica. E para isso Deus nos dá profissões, talentos, vocações. Mas parece que nós perdemos o senso de missão. Que Deus nos chamou, como lá em Isaías capítulo 52, que pregamos um dia desse aqui, que Deus nos chamou para ser levantadores de bandeira, consertador de estrada, tapador de buraco nos muros, para que as pessoas vejam e nós levantamos, olha, pode vir, o espaço está aberto, venha, a salvação está aposta, a salvação chegou, nós fomos chamados para pregar a mensagem do reino de Deus aqui na terra, para implantar um ano do Senhor, para implantar o reino de justiça. Nós temos essa missão de pregar o evangelho, não de construir um templo,
mas de construir no coração das pessoas amor por Deus, busca por Deus, de construir no coração das pessoas o desejo, a ansiedade por Deus, ao ponto de elas quererem buscar tanto a Deus e Deus chega com o Espírito e as salve. Mas muitos de nós estamos preocupados em construir uma grande denominação. Estamos preocupados em construir um grande reino, um império pessoal. Estamos preocupados com dinheiro e riqueza. Não que dinheiro seja ruim, não é isso que eu estou dizendo, vocês sabem disso. Se Deus deu vocação para você ganhar dinheiro, aleluia, aleluia, ganhe muito. E abençoe pessoas que Deus vai colocar na sua frente. Mas não faça tudo na vida pensando em dinheiro. Dia desse eu estava conversando, fui pegar uma pessoa e a pessoa vinha conversando, brigando porque um adolescente, a neta, estava querendo fazer um curso que a mãe não queria e a avó estava a favor da mãe. E começaram a pressionar a neta e a gente está em maio, isso a conversa foi em março ou foi em abril. Começou a estudar agora para o vestibular e essa pressão da família. Aí eu disse, mas vem cá, por que ela não pode fazer o curso que ela quer? Porque eu digo a você, daqui para outubro ela muda umas 50 vezes. Tem alguns que estão decididos, já sabem, eu quero fazer pau, bom, e vai estudar e quer isso mesmo. Mas tem uns que não são. A maioria é normal, é assim. Só os nerds que não são assim. Amém? Quem é nerd aí, levanta a mão. Ô, glória, aleluia, Star Wars. Ok, Darth Vader, todo mundo aí. Ok, muito bem. Comics, DC, a galera aí. Essa galera já sabe o que quer. Mas a maioria é normal, igual eu, não sabe o que quer da vida. Só Jesus tem que dar um chicote, amarrar o cara e dizer, você vai ficar aqui miserável, não fuja, esse aqui é o seu caminho. Aí eu disse, mas por que vocês querem que ela mude de curso? Por causa do dinheiro, né? Porque o que ela quer fazer não dá dinheiro. Eu disse, mas pronto, agora foi que deu. Aí eu disse, Senhor, me ajuda para que eu não fale besteira no carro. Ou eu vou bater o carro, ou eu vou ter que cuspir fora para cuspir a emoção, ou eu engulo, ou eu falo alguma coisa. Aí eu orei a Deus, eu orei mesmo, literalmente. Não fechei os olhos não, né? Aí virei, eu disse assim, quem é o seu Deus? Aí a pessoa disse, é Deus? Ixi, que pergunta? Sabe que eu... Desde pequenininha, sou batizada, não sei o que, fiz isso, fiz aquilo. Tem certeza que seu Deus é Deus mesmo? Tenho, e porque está misturando o que Deus chamou uma pessoa para fazer, vocação com dinheiro. Aí a pessoa ficou assim, aí entendeu o que eu quis dizer. Eu tive uma professora de matemática, eu sou burro demais em matemática. Você me dê 50 livros para ler, mas não me dê uma conta para fazer, que eu não gosto. E eu estudei química na escola técnica. Eu não sei que milagre cósmico é esse das galáxias, que o cara estuda química na escola técnica e não gosta de matemática. Eu não consigo entender, mas eu sou assim. Mas essa professora me ensinou matemática, que eu comecei a gostar de matemática. Eu disse, é um milagre. Ela abriu minha cabeça, colocou matemática, costurou e fechou. E eu aprendi. Amém. Mas teve um dia que eu disse, professora, eu nunca tive uma professora tão maravilhosa quanto a senhora, de me ensinar tão... Não sei se os outros eram ruins ou que eu era burro demais. Eu sei que eu não aprendia. Mas a senhora me ensinou, amém. Assim, Deus me chamou para ensinar matemática. Não crente, mas eu tenho convicção que Deus me chamou para ser professora de matemática. Eu disse, por quê, professora? Aí ela começou a chorar. A sala toda lotada, 45 alunos. Ela disse, eu passei em medicina. Meu pai é médico. E ele queria que eu fizesse medicina por causa do dinheiro. Mas eu nunca quis ser médica. Eu sempre quis ser professora de matemática. E eu passei em medicina entre os primeiros. E eu estudei medicina 7 períodos da minha vida. E também nesse período passei em matemática. Mas quando chegou no 7º período, não estava dando mais para conciliar os dois cursos, porque medicina, os horários é o dia todo, às vezes não é nem um dia, às vezes é todas as horas. E eu estava no 2º ano em matemática e no 7º período de medicina. E eu desisti do curso de medicina e cheguei em casa, contei a papai.
E papai disse que a partir daquele dia eu não era mais filha dele. E ele me colocou para fora de casa. Porque era um imbecil que não queria ganhar dinheiro. Quantos de nós matamos nossos filhos porque exigimos que ele seja alguma coisa que nós queríamos ser e somos frustrados e projetamos isso nos nossos filhos? Precisamos nos arrepender disso. Deus tem uma missão para cada um. Eu acho que uma das maiores frustrações da minha vida é não ser músico. Eu amo música, sou apaixonado por música. Eu queria tocar violão, gaita. Cantar eu canto bem, né? Mas eu queria tocar alguma coisa. E eu lembro que eu sou apaixonado por violão, mas um período da minha vida, violino. Eu sou apaixonado por violino, mas um período da minha vida, eu queria que a minha filha Larissa fosse violinista. Graças a Deus que ela é braba. E ela não quis ser. Quietinha, daqueles 17 anos ali, linda, maravilhosa. Mas eu, toda semana, levava a Larissa para Escola de Talento Petrobras, estudar violino. Assembleia de Deus, lá no Alecrim. Violino era pressão, meu amigo. Mas só que violino dói, esse ossinho aqui, dói pra caramba. E teve um dia até que feriu. Ela disse, pai, eu não quero. Ela só ia para... Ela gostava disso só para comprar din-din no Alecrim. Din-din não, cremosinho. Não era, Larissa? Pai, hoje é violino. Ela odiava, ela não queria ir. Mas ela lembrava do cremosinho e ela ia. Até que eu entendi que era eu que queria tocar violino e não minha filha. E eu abri mão disso. Hoje ela toca teclado. Aleluia. E violão também, é uma bênção. Mas muitos de nós queremos colocar nos nossos filhos o que nós queríamos ser. Davi foi específico. Davi queria construir o templo. Mas Deus disse a Davi, você não vai construir o templo. É o seu filho Salomão. É a minha missão, ligação direta, Deus para Salomão. Davi, você só vai instruir seu filho. Nós precisamos orientar os nossos filhos no que ele deve escolher. Precisamos. Isso é função nossa. Mas nós não podemos imprimir nele o que nós queríamos ser. Pais que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus, não saia daqui sem a decisão. E eu quero dizer aqui para quem é pai e para quem é solteiro e não é pai ainda, e que quer ser pai. E que quem é homem e não pensa ainda em casar, mas também é para você, que um dia pode ser pai. Deus chamou você para ser sacerdote da sua casa. Deus chamou você para ser o discipulador dos seus filhos e da sua esposa. Deus chamou você para ser o pastor do seu lar. Não sou eu, é você. Então, em nome de Jesus, não saia daqui nessa noite. E eu não estou colocando peso aqui nas suas costas, não. Eu estou lhe orientando, segundo a palavra, do chamado de Deus para a sua vida. E esse é específico. Amém? Eu queria convidar todos os homens que estão aqui a vir aqui à frente. Eu queria orar por eles. Pode vir aqui. Eu vou pedir para as mulheres ficarem de pé agora. E nós vamos orar por esses homens. Eu vou pedir para a Priscila, que é do Intercessão. Tá aí, mamãezinha, buchudinha. Vim aqui orar por eles. Pode vir, Priscila. Vou pegar o microfone para você. Vamos estender as mãos, mulheres. Eu não posso fazer essa oração porque o chicote da pregação foi primeiro para mim. Então, homens aqui, não vamos fazer MMA agora. Eu sei que alguns estão com raiva, viu? Eu sei, eu olho por alguns olhares assim. Mas eu ia pregar outra coisa hoje. Deixa eu contar isso para vocês. Eu ia pregar outra mensagem hoje. Mas ontem Deus me incomodou muito, depois que Neto faleceu, tudo. E essa mensagem eu preparei de meia-noite até 5 da manhã. Eu não consegui pregar o que eu ia pregar, porque Deus queria que fosse essa mensagem. Quem manda é Ele e a gente tem que ser obediente. Tá bom? Mas o primeiro a levar essa mensagem fui eu. Tá bom? E eu compartilhei com vocês. Nós temos que assumir esse papel dentro de casa. Nós somos o sacerdote. Vamos orar? Paizinho de amor, obrigada por essa mensagem. Obrigada, Senhor, porque
o Senhor hoje reafirma no coração desses homens o seu chamado. Eu te peço, Deus, que eles não se sintam sobrecarregados, porque na tua palavra diz que o teu fardo é leve, Pai. Mas que eles se sintam capacitados por ti a cada dia a cumprir tudo o que o Senhor quer deles e espera deles, Pai. Eu também te peço que as suas esposas, as suas namoradas, possam ser auxiliadoras nesse papel, que elas possam ser grandes ajudadoras e que em momento nenhum elas possam cobrar deles o que é para eles fazerem, mas que elas possam ser motivadoras, Senhor, nesse papel. Em nome de Jesus, Senhor, encoraja esses homens a cada dia. Coloca, Senhor, o teu plano no coração desses homens. Que eles todo dia, Senhor, eles possam acordar motivados por ti a cumprir o teu chamado, a cumprir o que o Senhor quer que eles cumpram. Dá para eles força, dá para eles empenho, Senhor, dá para eles coragem. Eu creio, Senhor, no papel que o Senhor deu para eles, assim como o Senhor deu o papel para nós mulheres. E eu creio, Senhor, no grande papel que esses homens têm dentro das famílias, Pai. Eu sei que o teu plano é grande, eu sei que o inimigo quer minar esses corações, quer minar esses homens e essas famílias, mas eu sei que eles são vencedores em ti, Deus. Os capacita, os motiva e dá para eles a alegria que vem do teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. E já feliz, Senhor, porque eles são vitoriosos. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém, amém. Obrigado, querida. Obrigado. Que oração linda. Eu gostei da oração dela porque ela coloca em vocês, mulheres, não um peso também, mas a responsabilidade de ajudar esses homens a serem os sacerdotes de casa. Então, quando eles voltarem agora, você dá um beijo nele e diz assim: eu vou te ajudar. Tá bom? Reclame menos e ajude mais. Eu sei que você gosta. Reclame menos e ajude mais. Ajude seu marido a ser sacerdote da sua casa. Amém?